A gente está aqui com o Renan. Renan, eu vi que você escreveu lá no seu ex que Salvador é uma cidade triste, a Bahia está triste do seu ponto de vista. O que você acha, velho? Rodando aqui, olha só, eu morei aqui em 2008, em Stella Maris. Não é que era um lugar feliz. Você morou em Salvador? Já morei em Salvador. Em Stella? Em Stella Maris. Você Maris. pegava onda lá? Não é nem isso, é que assim, era fácil pra eu pegar a van pra ir pra Simões Filho. E aí eu trabalhava em Simões Filho, eu ajudei a implementar uma fábrica que trabalhava com iluminação lá em Simões. Bons tempos não, tempos muito malucos, assim. Simões Filho era faroeste. Você andava pelas ruas de Simões Filho, você via cadáver no chão, e aí você voltava assim, tiraram ele faz meia hora. Tá. Era muito violento, Simões era uma cidade muito violenta. Agora Stella era muito bonito, Stella era uma praia meio selvagem zona, era legal. O que eu acho, né? Salvador é uma cidade que venderam para o pessoal daqui uma ilusão de que eles têm que estar permanentemente felizes, né? Você tem sempre o Olodum chegou. E é aquela coisa assim, só que quando você está rindo o tempo todo, em geral é desespero. E é uma cidade que está muito violenta, as pessoas estão indo embora, está altamente favelizada, e você vai nas favelas, é placa de propaganda de político, como se, fizemos um negócio incrível aqui, tem agora uma escadaria colorida. Tá, assim, a vida continua muito ruim, são mais de 15 facções em disputa, as pessoas estão carrancudas, então o que eu senti não é a energia da propaganda, eu vi uma cidade que é triste, e é isso que eu tô sentindo da Bahia em geral, é um cansaço geral, não todas as pessoas estão indo embora daqui, né, acho que é muito sintomático, e eu acho que a propaganda oficial que o governo brasileiro, como um todo, gera sobre a Bahia, é a ideia de um lugar permanentemente feliz, e isso faz com que as pessoas se iludam e não encarem os próprios problemas. E acho que esse é o grande problema da Bahia. Não olhar assim, olha, viver na Bahia é muito ruim. Vocês estão vendendo uma felicidade que não está existindo no mundo concreto. O cara pode até aparecer lá no Pelourinho, aí faz um negócio cenográfico pra gringo, mas ele vai voltar pra um bairro muito ruim, vai ter que tomar cuidado com o crime organizado. Se o cara é um prestador de serviço, ele pode morrer na mão do crime organizado. Então, é uma vida dura e difícil que tem aqui. Ô Renan, você, falando agora, eu tenho comentado os assuntos nacionais, Banco Master, Flávio Bolsonaro, Daniel Vorcaro. Eu estava há pouco aqui conversando com ele, que é do MBL, comentarista, o Lucas Bastos. Eu perguntei o que ele acha, e para você agora como pré-candidato a presidente, melhor Flávio candidato ou o Flávio abandonando a candidatura, pensando na sua pré-candidatura? Se eu pensar exclusivamente em mim, é melhor Flávio pré-candidato. Eu já tive muitas discussões com o nosso time. O Flávio Bolsonaro, ele é frágil em todos os cenários. Mesmo se ele não tivesse o escândalo do Master, ele já estava com aquela história de não querer debater comigo. Eu já não via, rodando lugares em que há uma grande presença do bolsonarismo, não via a energia que o pai dele tinha. É real. Quando a gente, por exemplo, estava em Santa Catarina, oeste de Santa Catarina, ali, fortaleza do bolsonarismo. Não vi nada. Ninguém tava, aqui é Flávio, já tava ruim. Já era ruim de defender. Já não havia, vamos dizer, o ânimos. Aquela história do bolsonarismo no sul e no centro-oeste, eu não vi. Ainda há uma memória do pai. Mas dele, eles mesmos, assim, fica muito difícil deles fazerem uma defesa. Hoje, piorou. Assim, de maneira não é inigualável o que aconteceu. Eu, conversando com pessoas que eram altamente bolsonaristas ali da região, radialistas que eu visitei, não, Renan, não, isso aqui não dá pra ir com ele, a gente vai ter que escolher um caminho. E aí isso eu falei, bom, se eu for pensar de maneira estritamente estratégica aqui, o que não é necessariamente bom no curtíssimo prazo pro país, mas é bom no longo prazo, é melhor deixar ele sangrando. Porque ele vai perder. Só que tem uma coisa, todo mundo fala, vamos colocar a Michelle. A família que é a Michelle, vocês são analistas, né, agudos do bolsonarismo. Okay. Carlos, Eduardo e Flávio, não vai Michelle? Não. Então quem eles vão colocar? O Rogério Marinho, como algumas pessoas ventilaram? Eu acho que eles vão ter que ir de Flávio até o fim, porque é o cálculo frio, que ele tenha 20%, pelo menos eles ficam com algum ativo eleitoral. Eu acho, não sei se vocês concordam, que no fim do dia, os Bolsonaro, quando se meteram ali com o Master, e quando lançaram o Flávio, eles estavam fazendo a seguinte conta, mas vamos botar uma grana no bolso, e vamos tentar manter a nossa liderança aqui, porque já prenderam nosso pai, a vida tá uma desgraça, provavelmente vão tomar a direita da gente, tem o Tarcísio, a época que tava, né, que a gente for pegar as negociações, Tarcísio tá tentando levar a reboque à direita, o Nicolas tá surgindo, eles não contavam com a gente na equação. Então, vamos botar um no bolso, faz um filme aí, e lança o Flávio, vai no que der, porque meio que é um fim de festa. Eu acho que o que a gente está assistindo é o ocaso do bolsonarismo. Ô Renan, a gente já sabia do caso de rachadinha, casos gravíssimos
envolvendo corrupção. Você imaginava que seria dessa magnitude o negócio do Flávio Bolsonaro? Você se surpreendeu quando aquela conversa foi vazada? Eu vi que você fez uma live e você ficou surpreso. Muito. Surpresa de verdade? De verdade. Não, de verdade. De verdade. O envolvimento dele dessa natureza com o Master e o que tá pintando das histórias de Trancoso é uma novidade meio que pra geral. O que eu soube até é que o PT também não sabia a fundo. Os advogados... O vazamento se deu através de advogados que tiveram acesso. Aparentemente, advogados do próprio Vorcaro, que devem ter sido convencidos a passar isso para jornalistas. Não foi a PF que vazou. E aí isso pegou todo mundo de surpresa. Porque pro Sidônio, o Flávio derreter agora é ruim. Não tava na conta fria deles. Só depois da convenção. É lógico, deixa passar a convenção e aí vinha tudo uma vez. E o que viria? Ligações dele com aquele Canelo, lá no Rio de Janeiro. Ligações com a Secretaria dos Esportes do Rio de Janeiro. Escândalo do INSS, envolvimento dele com o Willer Tomasi, com aquela sócia dele no escritório dele. Então, essas coisas são, vamos dizer, elementos que estavam precificados pelo PT para atacar na época da eleição, para machucar. Eu acho que machucaria muito o Flávio. Isso aqui é uma novidade. Tanto que é uma novidade que o Flávio nem contou para os membros da própria campanha, né? O que foi uma coisa, assim, advogados e marqueteiros ficaram malucos. E é sempre aquilo, vai vir uma coisa nova. Eu acho que o Flávio tem uma posição muito, muito ruim. Muito ruim. E a pior situação que poderia ficar para ele é mostrar a inviabilidade do segundo turno. No momento que ele é inviável no segundo turno, ele não tem mais o argumento, que era o que restava do... Não, mas pelo menos ele ganha do Lula. Não, ele não ganha do Lula. Vocês vão ter que tomar uma decisão, vocês vão ter que escolher outras pessoas. São agora 9h28, a gente está aqui com o pré-candidato a presidente Renan Santos. Renan, você apareceu na Atlas com... agora 6.9. 6.9. Isso é um Datafolha com resultado já esperado, que o Datafolha ele sempre derruba. Eu queria que você comentasse o resultado do Datafolha sexta-feira. Você está animado. Eu não é porque você está aqui na bancada, eu já falei várias vezes, que eu sinto o mesmo... a mesma sensação de 2018. É impressionante. Eu comecei a sentir também. Eu não sei como é que você na rua as pessoas falam, mas a gente vê uma parte da imprensa querendo abafar o teu nome. Uma parte da imprensa fingindo que você não existe. E a internet... O Bolsonaro era assim em 2018. Ele ia dar entrevista, quebrava recorde de audiência. Não sei como é que está hoje aí no YouTube, mas deve estar arrebentando também de audiência. E o Bolsonaro era assim, crescia e a imprensa fazia de tudo para abafar o nome dele. E você, eu estou vendo a mesma coisa. Você vai nos lugares, dá entrevista, arrebenta a audiência, todo mundo pergunta e os caras da imprensa tradicional, a mando do Centrão, dizem, segura o nome dele, segura. Eu vi você falando da CNN, que absurdo, né, rapaz? Lá do Menin, lá eu vi você comentando isso no carro, o cara estava abafando a leitura do seu nome na reportagem das pesquisas, lá na CNN. Olha a loucura. Mas o que você está sentindo? Você está animado? Porque eu tô achando que você, de verdade, tá um fenômeno. Eu também acho. Eu sou muito... A palavra não é humilde, porque eu não gosto dessa coisa do... eu sou humilde. Eu sou humilde. Vou comer um frango com farofa. Isso. Exato. Não é muito a minha pegada, mas... eu tendo a achar ridículo toda vez que eu fico me considerando maior do que eu realmente sou. Mas eu comecei a ver coisas que eu não achei... Pô, isso tá normal, isso tá saindo do ponto. Tem um processo que tá rolando de apoio e de construção de, vamos dizer, de uma divulgação do meu nome que já não depende da pré-campanha, que tá indo pelas pessoas. Eu tô recebendo números, né, de pesquisas e trackings que são contratados localmente. Por exemplo, eu recebi pesquisas municipais do Maranhão. E assim, 9, 11, 9, Caramba, 8, 11. Maranhão? No Maranhão. Poxa. Você acha que é por causa da visita que você Com fez certeza, com certeza. É porque a primeira vez que alguém vai no Maranhão fazer o que eu fiz. A política local no Maranhão falou, cara, aquilo foi uma revolução. Porque ninguém foi no Maranhão e começou a falar dos problemas do Maranhão. As pessoas vão lá comprar voto no Maranhão. Ou fazer um evento em São Luís. Eu rodei o interior, em Santa Isabel. Eu fui numa rádio, o radialista falou, olha, você foi o primeiro presidente desde o Fernando Collor, candidato, que veio aqui, o outro foi o Jânio. Imagina. Então, assim, é um fato raro. Então, rodar as cidades do interior, falar dos problemas, mexeu com a galera do Maranhão. Porque eles mexem com a autoestima. Pô, esse cara tá tratando do meu problema, eu existo. Tem um elemento de, pô, eu existo, fala de mim. Não precisa falar bem, fala de mim. E eu acho que tá fazendo sentido, eu vou fazer Amapá, eu vou fazer Pará, na mesma linha. Eu vou nos interiores que ninguém dá bola. Vou fazer isso na Bahia também. Essa viagem aqui é a primeira, eu vou fazer 2 da Bahia. E aí eu vou pegar o interiorzão da Bahia pra pegar aquele meião, que é onde o PT faz os votos dele. É muito grande, né? Ô, Luiz Melodia, você teve ontem um evento aqui em Salvador do Rio Vermelho. Salvador, bota aí na tela, Luiz.
Ontem, para quem está no YouTube nos acompanhando, estamos ao vivo, youtube.com/Brado Rádio. Velho, isso em Salvador, uma cidade histórica, tem a história, né? Conhecida por ser uma cidade esquerdista. Domingo no final da tarde, isso foi num bar lá aqui no Rio Vermelho. Tela cheia aí, Luiz Melodia, são 9h31. Isso foi ontem. Um dia de chuva, Timão. Renan, comenta esse evento aí. Isso já faz parte, acho que, de uma campanha de fenômeno, velho. Em Salvador, que outro pré-candidato conseguiu isso? Eu tenho certeza que a galera foi lá, pagou. Que ninguém recebeu dinheiro, não teve militância. O que foi, Lucas? Ah, tá bom. E aí, Renan, o que você acha? Todos os eventos nossos estão gerando isso e eles estão aumentando. A gente está meio que uma competição de um lugar bater o lugar anterior. Foi gigante Salvador ontem. 3 dias antes em Brasília foi enorme também. E eu nem tô tendo muito esforço de divulgação. As pessoas estão se organizando e estão fazendo o evento acontecer. Tá mais diferente. Antigamente o nosso público era muito homens jovens. Agora tinha mulher já estava virando quase 40% do público presente. Muitas classes sociais diferentes e começou a aparecer as pessoas mais velhas. Isso não era comum, pessoas acima de 60 anos aparecerem, aí começaram a vir. Então, o fenômeno está começando a se alterar. Então, é muito bom. Assim, para entender a política, não só daqui de Salvador, mas a política toda do Nordeste, né? Um evento em geral você faz pagando as pessoas. Aí fica a galera segurando umas bandeiras, você dá uma tradicional comidinha. É isso aí mesmo. É isso, é o tal do pelego. A gente está indo numa outra linha, completamente diferente. E nesse sentido se parece muito com a campanha do Bolsonaro de 18. Acho que a tua análise tá muito boa. O lance a gente tem que acelerar esse processo até a eleição. Só que eu acho que dá tempo. Eu acho que a gente tinha um planejamento de chegar até 10% até a véspera da eleição ali em agosto. Eu acho que nós vamos alcançar. Ah, eu não tenho dúvida. Sim. E aí com 10%, 2 dígitos, estamos totalmente no jogo, porque um cara que é o Flávio está em trajetória de queda e a queda é forte. Tá? O que eu estou recebendo também de trackings e conversando com pessoas de institutos, a rejeição que o Flávio está angariando é uma rejeição sem volta. Porque tem aquela rejeição que, não, mas vai ser um negócio do Lula e... Cara, não tem muita coisa do Lula para sair. Na verdade, o Lula vai ficar inaugurando obra e vai ficar fazer uma política social dele. Ele vai tentar diminuir na margem aquela rejeição que é muito alta dele. Agora, do Flávio tem um estoque ainda de coisas. E quem já saiu do Flávio falou, eu não volto. Isso é muito ruim. Então, nós vamos buscar esse eleitor. E a gente está competindo na busca desse eleitor de maneira muito clara. Com o Zema e com o Caiado, que tem medo de falar dos problemas do Flávio. Que tem medo de colocar o dedo na ferida. São dois, vamos dizer, reservas. Porque a pior coisa não é que você é uma alternativa, você é um banco de reservas. É aquele jogador que tá lá com a camisa 33 lá no banco, aguardando o camisa 8 dele, o camisa 9 sair. Pô, isso é feio. Eles não vão falar do problema. Até porque, assim, tá pintando agora envolvimentos muito similares com o que houve aqui do Credit Sexta, do Zema e do próprio Caiado. Tem uma história também no estado de Goiás. Quase todos os governadores entraram nessa malandragem. O único cara que não tá pré-candidato a presidente, que não tá envolvido diretamente nesse negócio é você, né? Sou eu. E poderia citar algum nanico que não conta, né? Tipo, a Samara, né? Da UP. Não, o Aldo não acho que ele tenha relação com o escândalo, mas o Aldo, no máximo, viajou lá no jatinho lá com o Toffoli com o... Sim. Com o ligação indireta. Eu não acho que o Aldo tinha nada a ver com isso, mas... o Aldo, pô, eu descer, é o único cara que topa aí nas sabatinas que eu vou. Eu tive uma sabatina no Canal Livre, lá na Band. Aí, beleza, era pro Zema aí, não foi. Aí tinha uma agora, que era no Esfera, eu, Caiado, Zema e Aldo. O Caiado e o Zema não foram, foi eu e o Aldo. Eles não foram, é medo? Eu não sei, cara, o Zema nunca vai. E o Caiado disse que deu um problema num avião, uma coisa assim, num helicóptero. E você vai participar dos debates da televisão? Já te chamaram? Vou. A gente já teve reunião com todas as emissoras. Houve a conversa do Flávio, da campanha do Flávio, para tentar me tirar, mas as emissoras foram muito, muito rígidas ali. O que eu vi de uma emissora foi, não, se precisar, fica a cadeirinha do Flávio com o nome dele vazia. Então. Porque, assim, as emissoras... Há o tal do sonho da terceira via, né? Assim, as emissoras, elas estavam muitas já tinham ido pro campo petista e durante o governo Bolsonaro, algumas estavam bolsonarizadas, sendo bem sincero. Agora, há da parte do jornalismo, a ideia de, alguém podia não ser nem um Flávio, nem um Lula, né? A gente precisava do tal da terceira via. A terceira via no Brasil é assim, você falou terceira via, você imagina que é uma pessoa muito chata que aparece. É um negócio morto. Lá vem a Simone Tebet falar de democracia. Pelo amor de Deus. Não aguento mais. É sempre isso. Olha, a gente tem que ser muito ponderado. E não é. A gente tem que ser muito radical no enfrentamento aos problemas do Brasil, que eles são bizarros.
Renan, eu queria te perguntar o seguinte. Você já está... Não sei se você já recebeu informação do senador Ângelo Coronel falando de você. Eu vi o vídeo. O Centrão já tem comentado, eu tenho acesso a deputados do Centrão em Brasília, assessores de gabinetes aqui na Bahia também. Quem é político tradicional já sabe que você está um fenômeno. Sim. Você já tem ciência disso? E não, isso sim. Nisso, certeza absoluta. Eu não falo do bolsonarista débil mental, todo É. respeito aos bolsonaristas, mas o sujeito, o político profissional Sim. que ganha dinheiro fazendo, ele já sabe número, ele sabe rede social, sabe audiência, sabe, tem tracking. Você já tem noção disso, então? Tenho tracking, assim, tracking dos mais diferentes estados do Brasil. Não posso boca de sandália, que eu sou o famoso boca de sandália, mas trackings me dando 8 no estado aqui, 6 no estado ali, 9 no estado acolá. Os trackings regionais, eles estão mais generosos do que as pesquisas oficiais. Até você havia falado da Datafolha. Eu conheço o pessoal da Folha de São Paulo, eu tenho respeito pelo pessoal da Folha, mas eu não consigo olhar uma pesquisa que põe a Samara. Também. Assim, não dá. Não dá. Sim, não tô falando nem que é má fé, vou tentar ser justo. O cara chega um resultado desse na pesquisa, né? O Instituto tem que falar, olha, temos que rever o método. Não funcionou, porque isso aqui claramente não tá fazendo sentido. Claro. Então, eu acho engraçado que os trackings que são encomendados pelas campanhas, ou seja, ali é resultado real. Isso aqui é um diagnóstico real da situação. Eles me dão sempre muito maior do que as pesquisas que são publicadas, tirando o caso da Atlas, que é uma pesquisa internacional. O fato da Atlas ela ser internacional, ela obriga que ela não tenha, vamos dizer, compromissos locais que façam ela perder a credibilidade dela. Outros institutos não. Né? Então, quando eu pego a Atlas e quando eu pego os trackings, aí eu vejo outra coisa. Outra coisa, os trackings, mesmo dos institutos grandes para as campanhas, são diferentes também dos resultados. Então, os políticos têm acesso e eles sabem uma coisa. Uma coisa é a intenção de voto. Outra coisa é a intensidade da intenção de voto. Uma pessoa que está dando hoje a intenção de voto na nossa pré-candidatura é uma pessoa que está com uma intensidade muito grande, então ele é um multiplicador. Então o político do Centrão percebe, tem aquele cheiro de pólvora de uma coisa que vai explodir em algum momento. Porque ele está vendo que a intensidade das pessoas que estão falando a meu respeito é muito maior do que a dos demais. Real, vou colocar um ponto. Minha pré-campanha é muito mais intensa do que a campanha do Flávio, mas incomparavelmente mais intensa. As pessoas estão fazendo pré-campanha. Teve um evento de filiação do partido no fim de semana, foram milhares de carros adesivados, sem participação minha. Eu nem participei, eu estava num evento. Tá acontecendo. E isso é sintomático de uma campanha viva. Já, assim, o Kim tá recebendo ligações e abrindo conversas lá no Congresso que ele nem sequer imaginava. Nem sequer imaginava. Ele falou, Renan... Com pessoas que nunca ligaram pra ele Nunca, não e não ligariam numa situação... Normal. E de regiões das mais, assim, tem um deputado do Espírito Santo e outro de Alagoas que quer conversar com o Renan. E, o pessoal lá do Paraná te mandou mensagem que... Não, você precisa conversar com eles. Tem muitas alianças regionais e candidatos a Senado que eles estão olhando assim, o Renan tá crescendo muito aqui no estado e eu já não vou ter apoio de nenhum dos dois principais. Vou pegar essa turma aí pra conversar. Então, os caras estão tentando abrir determinadas conversas com a gente, já entendendo isso como alternativa. Eu acho que isso a gente pode ver daqui umas... Vou botar aqui, nos próximos 30 dias, já partidos virem falar em querer fazer vice. A gente vai começar a ver isso porque é da natureza do processo. O político é muito esperto. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal Poder da Onça, toque nas notificações e deixe o like. O futuro é glorioso, amigos. Até breve.